Saudações a vocês que acompanham este canal. Sejam bem-vindos ao PLME, Projeto de Leitura do Manual de Epicteto, número 1. Neste vídeo nós iniciamos propriamente a leitura da célebre obra atribuída ao filósofo estoico, diretor e mantenedor de uma escola de filosofia em Nicópolis, Epicteto, originário de Hierápolis, na Frígia. Nós já falamos brevemente de sua biografia no vídeo anterior, e faremos isso nos debruçando sobre uma tradução que está em domínio público, que foi colocada nesta situação gentilmente pelos seus factores, né, por aqueles que a fizeram, Aldo Dinucci e Alfredo Julian. Então, faremos a leitura hoje do capítulo 1º do Manual de Epicteto, sessões 1 a 3. Tradução Dinucci Julian, que está em domínio público e que pode ser consultada por qualquer um. Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, no site archive.org. Então, farei aqui o compartilhamento da minha tela para que todos nós possamos acompanhar a leitura deste trecho do Manual de Epicteto, né? Muito bem. Então, temos aqui no site archive.org, né, algumas coisas, né, e dentre elas este texto traduzido por Aldo Dinucci e Alfredo Julian. E o que nós lemos no início do Manual de Epicteto é o que está aqui à direita. Então vamos ler e posteriormente fazer uma discussão a respeito, né? Eu também tenho aqui numa versão impressa, né, que me foi também dada de presente gentilmente pelo Aldo. Então vamos lá. Um Encheiridion de Epicteto, capítulo 1. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas, de outrem. Lembra então que, se pensares livres as coisas escravas por natureza, e tuas as de outrem, tu te farás entraves, tu te afligirás, tu te inquietarás, censurarás tanto os deuses como os homens. Mas, se pensares teu unicamente o que é teu, e o que é de outrem, como o é de outrem, ninguém jamais te constrangerá, ninguém te fará obstáculos. Não censurarás ninguém, nem acusarás quem quer que seja. De modo algum agirás constrangido. Ninguém te causará dano, não terás inimigos, pois não serás persuadido em relação a nada nocivo. E eu me concentrarei neste vídeo, nestas 3 sessões do capítulo 1. Ele continua por mais algumas linhas, mas vamos nos concentrar no que está aqui, que já é o bastante, né? Aqui, no capítulo 1 do Manual de Epicteto, nós temos a proposição de algo que muitas vezes é chamado dicotomia do controle, isto é, uma separação daquilo que está sob nosso controle versus aquilo que não está sob nosso controle, ok? Então temos aqui o texto todo, né? Aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está sob nosso controle. Isso é conhecido como dicotomia do controle. Então temos a dicotomia do controle, que determina, segundo a visão de Epicteto, coisas sobre as quais nós temos controle e coisas que estão fora de nosso controle. Outras vezes, isto é chamado de teorema ontológico, ok? Por quê? Porque aqui a proposição de algo de um ponto de vista conceitual, né, que tem a ver com o ser,
ou com as coisas, ou com os entes, ok? Por que se fala de teorema ontológico? Porque se fala das coisas existentes, né? Começa aqui com este genitivo plural, ton onton, isto é, das coisas que existem, das coisas existentes. Então, das coisas existentes, das coisas que existem, nós temos aí uma descrição que tem por objetivo mostrar o que é a realidade, ou pelo menos um aspecto da realidade que nos é útil, né? Algumas são encargos nossos, ok? Algumas são, né, efhemin, isto é, algumas estão sob nossa dependência, em nosso poder, sob nosso controle, né? Lá na tradução de Antônio de Souza, do século XVI, o bispo de Viseu, ele coloca em nossa mão. Hoje em dia, talvez em nossas mãos ficasse mais corrente, né? Então, o que é que se está dizendo aqui? Ó? Que existem coisas que são da nossa alçada, né? Coisas sobre as quais nós temos controle, né? E outras, né, que são uk efhemin, que não estão no nosso controle, que não dependem de nós, ok? Efhemin quer dizer literalmente sobre nós, né? Uk efhemin, não sobre nós. E esta expressão é substantivada, né? Algo muito típico da língua grega. Então, existem coisas sobre as quais nós temos poder, controle, e coisas sobre as quais nós não temos poder, nós não temos controle. Nesta tradução, os encargos nossos e aquilo que não é encargo nosso. Agora, o que é encargo nosso? O que são as coisas dessas que existem, sobre as quais nós temos controle ou que estão em nosso poder? E aqui nós temos alguns termos, né, que têm uma tecnicalidade, por assim dizer. Tá? Então, são encargos nossos. O que está sob nosso poder? O juízo, o impulso, o desejo, a repulsa. E há notas para cada um desses termos, né, porque são termos-chave, centrais na filosofia de Epicteto. Juízo traduz hypolepsis, né, cuja tradução mais técnica e mais imediata talvez fosse suposição. Do que é que se está falando quando se diz hypolepsis na obra de Epicteto? Muito bem. O juízo é um movimento interior do intelecto, sobretudo, que, de uma certa maneira, diz alguma coisa a respeito das impressões produzidas pelos nossos sentidos. Então, nós não temos acesso direto à realidade, este acesso é mediado pelos sentidos, e a cada vez que nós vamos nos movendo pelo mundo, surge uma impressão ou uma representação, aquilo que se chama em grego fantasia, e sobre essa representação está ativa esta faculdade da hypolepsis, do juízo ou da suposição. Então nós formamos um juízo, uma suposição, em alguns casos se fará a tradução como opinião, daquilo que nos atinge, né? Daquilo que aparece dentro de nós. Né? Então, esta suposição é que vai guiar a nossa ação. Então, exemplo, você sente um forte cheiro de queimado na sua casa. Então, existe um primeiro movimento interior de alarme, né? Primeiro movimento interior de alarme. Posteriormente vai se formar aí um juízo, vai se formar uma suposição que vai guiar as suas ações no sentido de procurar um possível foco de incêndio na sua casa ou nas proximidades da sua casa. Okay? Então, forma-se um juízo, neste caso um juízo que é contaminado pela dúvida, por assim dizer, né, que vai levar você a se mover. Este juízo é uma faculdade interior dependente de nós, né, sob nosso controle. Então, de que maneira nós, entre aspas, etiquetamos as representações da realidade, de que maneira nós transformamos estas representações em, enfim, conceitos, ideias, digamos assim, né, juízos, né, é algo que nos compete
propriamente, né? Também se fala da hormé, que é o termo seguinte, né, que é o impulso para a ação. Isso está totalmente sob nosso controle, de acordo com Epicteto. Então, de que maneira você age ou não age? Né? De que maneira você se lança a uma ação ou se refreia na direção de determinada ação. Há um par aqui, que aparece mais para frente, hormé, af hormé, a não hormé, o não impulso, isto é, refreamento. Okay? Então, como você age ou não age, algo que está sob seu controle. E um par, né, aqui, o desejo, a repulsa, orexis, enclisis, tá certo? Então, aquilo que nós desejamos, aquilo que, porque nós ansiamos, é algo que está sob nosso controle, e não exatamente a consecução de objetivos, né? Não exatamente atingir esses desejos, né? E também o fato de repelirmos alguma coisa, né? O fato de querermos nos esquivar de alguma coisa, aí enclisis costuma ser traduzido em latim como declinatio, tá certo? O ato de declinar, portanto, o ato de evitar, de, enfim, não querer alguma coisa. Este par, portanto, desejo, repulsa, algo que está sob nosso controle. Então, sob nosso controle estão instâncias interiores, ok? Instâncias interiores. O modo como nós, enfim, apreendemos a realidade, os nossos movimentos interiores na direção de ação e desejo e repulsa como navegadores, balizas, por assim dizer, que dizem respeito àquilo que pode nos acontecer no futuro. Então, isto é efremim, coisas que estão sob nosso controle, encargos nossos. Em suma, tudo quanto seja ação nossa. Isto de fato é ação nossa, são coisas que nos dizem respeito. Agora, o que não são encargos nossos? O que não está sob nosso controle, não está sob nossa posse, não está em nossas mãos. O corpo, e aqui é estranho, né? Como assim o corpo não é encargo nosso propriamente, né? Eu controlo o meu corpo. Pois é, nós controlamos o corpo, mas até um certo ponto, porque o corpo pode ser atingido por condições que não são aquelas que nós achamos as melhores, podemos ficar doentes, podemos ter algum tipo de movimento involuntário por doença, moléstia, podemos, enfim, sofrer acidentes. Então, nós não temos um controle total sobre o corpo. E, para Epicteto, se não há controle total, não há controle propriamente dito, ok? Então, o corpo não está sob nosso domínio completo. E para um ex-escravo, né, cuja posse do corpo, pelo menos dentro da lei romana, pertencia a outra pessoa, faz bastante sentido dizer que o corpo não é algo totalmente sob nosso domínio. Okay? Então, esta ideia de que o corpo pode ser, enfim, atingido de maneiras desagradáveis ou muito agradáveis, que podem escravizar, né? E isto não diz respeito propriamente ao que é nosso, né? Depois as posses, né? Tudo aquilo que nós podemos conquistar, riquezas, enfim, riquezas, bens materiais, né? Isso também não é exatamente propriamente nosso, né? Por que não é propriamente nosso no sentido da filosofia de Epicteto? Porque alguém pode nos defraudar da posse dessas coisas. Né? Nós temos, eu tenho 30 terrenos, né? Mas você pode perder esses 30 terrenos, né? Por uma crise econômica, né? Ou por má administração, ok? Ou eu tenho este relógio, pode perdê-lo, alguém pode tirar de você, porque ele não é propriamente seu. Aquilo está sob sua custódia, né? Mas não é propriamente seu. Isto de acordo com a filosofia de Epicteto. A reputação, né? Doxai, as opiniões. A opinião aqui no sentido positivo, né? Como assim a reputação não está sob nosso controle? Nós podemos agir
da melhor maneira possível, de modo a suscitar uma boa reputação, para que nós conquistemos uma boa reputação, para que sejamos bem vistos pela sociedade, fazer todo o possível nesse sentido. E costuma funcionar, né? Então, se você pratica boas ações, é uma pessoa respeitável, você costuma ter o respeito dos seus pares, dos seus contemporâneos. Mas nem sempre isso é verdade, porque a reputação está nas mãos dos outros, né? E nós teremos na história diversas provas, né, de casos mais famosos ou menos famosos, em que a reputação de um indivíduo absolutamente não correspondia àquilo que ele era. Então, pessoas que tiveram má reputação, mas que na verdade não tinham nada de repreensível, e também o contrário, pessoas de boa reputação, mas que não mereciam essa reputação. E por que isso acontece? Porque esta opinião geral vem dos outros, né? Se vem dos outros, não é algo que diz respeito propriamente àquilo que é o controle que alguém possa ter das coisas, né, existentes. E por fim, os cargos públicos, né, archai. Esses cargos públicos também dependem de uma teia de favores, né, especialmente em Roma. Então, ocupar o cargo de, enfim, dispensador da farinha para a plebe era algo que não dependia de alguém, ou um cargo de magistrado depende de uma teia de favores, de relações sociais que não estão, né, totalmente sob controle do indivíduo. Então, veja, o que Epicteto está dizendo não é que querer manter uma boa saúde do corpo, querer manter o corpo íntegro, ter pelo menos alguma coisa para você, posses, ter uma boa reputação ou procurar ter uma posição de destaque, não sejam coisas que possam ser perseguidas, mas tudo isso depende dos outros, né? São coisas cuja posse pode ser retirada do indivíduo a qualquer momento, né? E tudo isso não é ação nossa, nos termos da filosofia de Epicteto. Aqui ele vai explicar um pouco melhor, né, a natureza dessas coisas que são nossas, que são encargos nossos, que estão sob nosso controle, sob nossa dependência, e aquelas que não são encargos nossos, não estão sob nosso controle. Por natureza, pela própria physis, as coisas que são encargos nossos, ephemin, são livres, desobstruídas, sem entraves. Ninguém consegue colocar um obstáculo ao meu ato de julgar ou fazer suposições a respeito das representações que aparecem para mim. Não é exatamente a realidade, mas é aquilo que a realidade provoca em mim. Não há nenhum tipo de constrangimento aí, né? Não há nenhum tipo de obstáculo, entrave neste sentido. Da mesma maneira, ninguém consegue colocar obstáculo, ninguém consegue escravizar o meu impulso para a ação. Pode até ser que a minha ação seja coartada, enfim, sustada, parada, mas o meu impulso para agir, ninguém consegue obstaculizar, ninguém consegue entravar, parar. E da mesma maneira, o desejo, a repulsa, esta relação que eu tenho com a realidade, né, e com aquilo que a realidade pode me dar ou não, também são coisas absolutamente livres, desobstruídas, sem entraves. Por conseguinte, e pelo contrário, as que não são encargos nossos são asthené, né, são débeis, né, são fracas, são escravas, são obstruídas e pertencem a outras pessoas. Então, aqui a ideia de que se você tem alguma dessas coisas, você precisa, em termos estoicos, estar sempre preparado para a possível perda dessas coisas. Então, eu tenho um determinado conjunto de bens. Na verdade, você é o guardião desses bens, né? Esses bens podem ser retirados de vocês. Você não nasceu com eles, né? Podem ser retirados de você. Você você está ligado a essas coisas, de um determinado arranjo social e político, mas fundamentalmente essas coisas não são suas. Elas são outorgadas por outras pessoas, pela sociedade, por outrem, ok? Lembra então
Aqui o verbo lembrar aparece bastante, por quê? Porque nós estamos diante de um manual que era usado por pessoas que já conheciam o pensamento de Epicteto, né? É um manual que foi elaborado muito provavelmente por Flávio Arriano, discípulo de Epicteto. Lembre então que, se pensares, se reputares, né, livres as coisas escravas por natureza, e tuas as de outrem, então se você imaginar que são livres as coisas que, na verdade, por natureza não são livres, se você imaginar que o corpo, as posses, a reputação e os cargos públicos são coisas livres, sobre as quais você tem total controle, o que vai acontecer? Haverá certos efeitos de ordem psicológica aqui, né? Então, o que vai acontecer? Né? Tu te farás entraves. Então, você criará obstáculos para si mesmo, perceberá esses obstáculos aparecendo, né? Tu te afligirás, você se sentirá infeliz, né? Tu te inquietarás, você se sentirá inquieto, preocupado e censurarás tanto os deuses como os homens. Então, se você supuser que a reputação que você tem é algo inteiramente sob seu controle, quando surgir alguma voz na sociedade, entre os seus conhecidos, alguma voz de outrem, de outra pessoa, que diga algo que não condiz com aquilo que você acha o melhor, se alguém xingar você, se alguém, enfim, espalhar alguma mentira a seu respeito, né, o que vai acontecer? Você, por pensar que a reputação está inteiramente sob seu controle, você criará um obstáculo para si próprio, você se afligirá, você ficará preocupado e censurará tanto os deuses aqui como a ordem da realidade, né? Você pensará que a ordem da realidade é injusta e também que os seres humanos são injustos. Então, se você supuser qualquer uma dessas coisas que são aquilo que Epicteto chama de não encargos nossos, algo inteiramente dependente da nossa própria interioridade, o que vai acontecer é que você cairá neste alçapão que leva você a reclamar, a censurar a ordem da realidade, a julgar os homens injustos, falar mal dos outros, enfim, se afligir, preocupar-se, etc, etc. A mesma coisa para a posição social, a mesma coisa para a riqueza, a mesma coisa para a própria saúde do corpo, que não é inteiramente dependente de você, ok? Mas, por outro lado, se pensares teu unicamente o que é teu, e o que é de outrem, como é de outrem, né? Se você não fizer esta mistura, se você entender que o que é seu é juízo, impulso, refreamento e desejo e repulsa, e não as outras coisas, né, vai haver um efeito psicológico já bastante mais agradável. Um efeito psicológico que aproximará você, né, daquela ausência de paixões que é um dos objetivos da filosofia estoica. Então ninguém jamais te constrangerá, ninguém jamais conseguirá fazer você agir contra a sua própria vontade, agir de maneira, enfim, rebelde, né, a revelia. Ninguém jamais coagirá você. Essa é a ideia, né? Ninguém te fará obstáculos, você não considerará ninguém um obstáculo. Ora, se você busca a riqueza a qualquer custo e imagina que a riqueza na qual você põe a mão é sua, propriamente, né, que ela não pode ser retirada pelas regras da realidade, né, o que vai acontecer é que você verá os outros como obstáculos, porque há aquelas pessoas que querem pôr a mão na mesma coisa em que você quer pôr a mão, certo? Então ninguém será um obstáculo para você e nem tecerá uma trama que lhe cause um obstáculo, né? Lhe crie um obstáculo. Não censurarás ninguém, não vai reclamar de ninguém. Se você, por exemplo, ao contrário, supuser que os cargos públicos, a posição social neste caso, né, é algo que está inteiramente sob seu controle, quem, por algum motivo, não considerar que o que você alcançou é tão bom, parecerá
uma pessoa depravada, errada, ruim, e aí você partirá para a censura, para a reclamação. Né? Nem acusarás quem quer que seja. Se você está centrado nestes encargos nossos, nestas instâncias interiores que são totalmente livres, não haverá necessidade de acusar quem quer que seja. É porque a única ação que você consegue retificar é a sua própria ação, não exatamente a ação dos outros, né? De modo algum agirás constrangido, de modo algum você vai agir pela força de outrem, né? Porque sempre você estará agindo de acordo com a sua própria vontade, a sua própria bússola moral, por assim dizer. Ninguém te causará dano, este já é um enunciado um pouco complicado de entender. Ninguém é capaz de causar dano, em termos epictetianos, a estas instâncias interiores que são perfeitamente livres, desde que você seja consciente e se trabalhe interiormente. Né? Os danos podem vir de fora, mas esses danos não podem alterar, pelo menos é aquilo em que Epicteto insiste, esta disposição interior de cuidar destas instâncias que são os encargos nossos. Nesse sentido, ninguém consegue causar dano. Né? Epicteto diz mais adiante, em outros pontos, que alguém pode acorrentar a perna dele, né? Mas não pode mandar naquilo que ele quer, mandar naquilo que ele deseja, mandar na sua vida interior. Né? Então podem sujeitar o corpo dele, mas internamente ninguém tem essa capacidade. Então esta ideia do ninguém te causará dano. Né? Não terás inimigos, ok? Então, se você estiver centrado nesta conquista interior, não haverá inimigos externos, porque é você consigo mesmo, pois não serás persuadido em relação a nada nocivo, pois você não se convencerá de que nada que venha de fora é nocivo. Essas coisas só são nocivas se nós permitirmos, de acordo com Epicteto, que elas sejam assim percebidas por nós, né, e, portanto, nos contaminem interiormente. Uma última observação a este respeito é que nestes encargos nossos, nesta lista aqui de 4 termos, nós sabemos que em impulso existe um outro termo aí, sombra embutido, né? Existe o impulso e o refreamento. Nós temos as 3 áreas da filosofia estoica, curiosamente. Então, o juízo diz respeito àquilo que os estoicos chamavam lógica. Na verdade, era algo muito maior do que a lógica formal, como hoje é entendida. Envolvia uma teoria do conhecimento, um estudo da percepção. Havia todo um estudo da nossa racionalidade, inclusive colocando seus limites, né? Para que nós possamos justamente apreender aquilo que é possível da realidade da maneira o mais coerente possível, tá certo? Então, esta hipólepsis, esta suposição ou juízo, fazia parte do grande estudo da lógica. Impulso e refreamento tem a ver com o modo como se age propriamente, né? Então aí nós temos a ética, né? O ethos é um modo de ser, de comportar-se, né? Fundamentalmente. Então, este comportamento que se baseia na repetição de nossas ações é algo que era estudado pela ética dos estoicos, o outro grande campo de estudos da filosofia estoica. E, por fim, desejo e repulsa caem naquilo que os estoicos chamavam física, physique, que é o estudo da realidade tal como ela se nos apresenta. Então, por que se estudava a realidade tal como ela se nos apresenta e o que isso tem a ver com desejo e repulsa? Né? Você precisa estudar a realidade e entendê-la para saber, por exemplo, que ter repulsa na direção da morte, isto é, ter repulsa relativamente à morte ou à doença, né, não nos livra sempre da morte e da doença. Porque a morte e a doença, por exemplo, são coisas que fazem parte do jogo da vida. Então, se você tiver repulsa à doença, se você
julgar absolutamente insuportável a perspectiva de, em algum momento, vir a adoecer, quando isso, porventura, ocorrer, você terá muito mais dificuldade de aceitar esta situação. Então, não ter repulsa relativamente a nada que a realidade pode nos colocar de ruim, né? Fundamentalmente. Evidentemente que você vai agir para que essas coisas não aconteçam, mas se porventura acontecerem, justamente estudando a estrutura da realidade, você compreende que é necessário aceitar aquela situação o mais rápido possível, né? Para que você consiga, a partir dali, já ter outro tipo de comportamento com relação àquilo que está vivendo, né? E a mesma coisa com o desejo em sentido inverso, né? Então, os desejos têm a ver com, neste caso, desejar o bem interior e não tanto as coisas exteriores, ok? Eu faço aqui eu termino este vídeo, portanto, mencionando os 3 campos da filosofia estoica e de que maneira eles aparecem já na segunda frase de Epicteto, né? Ao dizer que são encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo e a repulsa, nós já temos a própria organização da filosofia estoica, tal como ela sempre foi colocada, né? Eu vou aqui parar a apresentação e eu me despeço de vocês, agradeço a atenção de todos e nos vemos no próximo vídeo, em que continuaremos o capítulo 1º do Manual de Epicteto, vendo a conclusão deste raciocínio que nos apresentou aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está sob nosso controle. Um abraço, até mais, tchau.